Com mais informações, até porque ainda existem muitas dúvidas, né? Do que fazer no estágio pós-Covid. Como resolver problemas que surgiram ou que agravaram durante a doença. A boa notícia é que, após mais de um ano, desde o primeiro caso, já se observa um estudo sobre qual o caminho a seguir. Ou seja, existe tratamento, meu caro Elton Luiz? Exatamente. Cada vez mais dados são coletados e assim mapeia-se as sequelas, por exemplo. Cansaço para realizar tarefas simples, dores de cabeça, queda de cabelo, dores musculares, perda do paladar e do olfato são algumas das queixas das pessoas que passaram pela doença. Muita indisposição, eu não queria nem levantar da cama, eu não conseguia fazer as minhas coisas. Parecia que o mundo assim era pesado, que tudo era pesado e que tinha alguma coisa nas minhas costas o tempo inteiro. Comecei a notar que estava tendo uma queda excessiva há aproximadamente um mês atrás, quando eu fui tomar banho e eu percebi que estava caindo muito cabelo. E aí quando eu fui comparar com o que eu perdia antes, eu vi que realmente a queda era bem maior. E aí eu fui pesquisar e eu vi que realmente existia esse sintoma como pós-Covid. No caso da Carol, com queda de cabelo acentuada, a medida imediata foi procurar um profissional da saúde o quanto antes, para descobrir qual a causa e o melhor tratamento. Pode ser um eflúvio telógeno, pode ser uma alopecia areata, mas pode também ser outra causa de queda do cabelo. Então é necessário fazer o correto diagnóstico para que então o tratamento adequado seja feito. No caso do eflúvio telógeno, que é a causa mais comum, a gente pode lançar mão de alguns exames complementares, como hemograma, ferritina, o próprio TSH, para afastar outras patologias associadas que, quando presentes, devem ser tratadas. A perda do olfato é um sintoma da Covid, mas que pode permanecer após a fase aguda, e aí passa a ser considerado uma sequela. E nada de esperar, hein? Tratamento o quanto antes. Tem tratamento medicamentoso, né, com medicações orais, comprimidos. Tem medicamentos tópicos que você coloca diretamente no nariz. E tem o treinamento olfatório, que está muito em voga, está muito falado, porque tem tido bons resultados e é um tratamento relativamente simples. O treinamento olfatório consiste em você retreinar o seu olfato, né, o seu cérebro para voltar a sentir os odores de forma correta. Então, o treinamento tradicional é feito com essências, que os pacientes compram em lojas que vendem essências. Então, são 4 principais as essências, né? O eucaliptol, o eugenol, que é de cravo, o de rosas, que pode ser de lavanda, né? E o ácido cítrico. Então, isso aí vai fazer um treinamento. O seu cérebro, ele vai formar novas conexões, novos caminhos, se regenerar a partir desse treinamento. É como se fosse uma fisioterapia do seu olfato. Fisioterapia. Tá aí uma palavra muito importante. O coronavírus é uma doença respiratória e atualmente o que mais se ouve é fisioterapia pulmonar. Engana-se quem pensa que é só do pulmão que estamos falando. A gente não respira com o pulmão, né, órgão, né? A gente tem uma máquina, a gente respira com o corpo. E para você respirar, abrir, fazer essa adequação de pressão, você precisa dessa musculatura respiratória que compreende o pescoço, o tórax, o abdômen e o tronco. E esse processo inflamatório exacerbado, né, ele faz com que o seu corpo tenha que trabalhar mais para dar conta da doença ali, né? Só que esse trabalho a mais recruta uma musculatura que não deveria estar entrando nesse momento. Isso causa uma desorganização muscular muito grande. Entendeu mais ou menos como funciona essa questão do fôlego? Mas não adianta querer sair por aí, logo depois desse pico da doença, correndo, querendo voltar para os exercícios, para as atividades físicas. Porque existe uma diferença entre atividade física e exercício, não é, Vini? É legal a gente diferenciar quando a gente está disponível e recomendado a fazer atividade física ou exercício. Atividade física é todo o movimento que a gente faz diariamente com gasto calórico. Né? Então, tu vai lá, vai da tua casa à padaria, ou então tu sobe, em vez de subir de elevador, tu começa a subir de escada. E essas atividades, elas estão prontas quando que a gente pode fazer? Ó, depois daquelas 2 semanas que a gente fica incluso em casa, né? Sem fazer nada. Aí depois a gente volta a fazer essas atividades. Então são 2 semanas depois da reclusão
para voltar às atividades. Começa a fazer as atividades. Depois dos exercícios. Depois do exercício. Daí o exercício físico, ele tem o quê? A gente mexe com intensidade, com volume. São algumas variáveis que o profissional de educação física, ele vai planejar para que tu comece sempre do mais fácil para o mais difícil. E lembrando que a gente tem que começar nessa fase aí, dar 2 passos para trás, para depois dar 2 passos para frente. É sempre recomendável a gente ir do menos para o mais. Ou seja, a dica é paciência. Tem que ter constância, disciplina e paciência. Porque, como eu falei, pode durar meses. Não é um tratamento que tem um período determinado. Acho que a maior saudade que eu tenho com relação a isso é poder sentir o cheiro e o gosto da comida da minha mãe, poder sentir o cheiro de um perfume que eu gosto. E a única maneira de todo mundo se proteger é todo mundo se vacinando, para que a doença circule muito menos e acabe protegendo. Eu protejo você, você protege o outro. E é assim. O principal é organizar isso e diminuir o esforço, porque só diminuindo o esforço você trabalha melhor e fortalece melhor. Então, não tem outro caminho. É paciência. 1h27, deixa eu voltar ao vivo com a informação do Elton Luiz, até porque, meu caro Eltinho, você também está entre as pessoas que conseguiu vencer essa batalha, né? Superou a Covid e eu gostaria de ouvir mesmo de você, Elton, se você teve alguns desses sintomas que você apresentou na reportagem pós-Covid, hein, meu caro Eltinho? Com certeza, garoto. Eu estava até fazendo sinais aqui, porque o depois é o que a gente precisa prestar atenção também. Eu tive perda de paladar, olfato, que ainda não voltou, tanto que estou indo ao otorrino para regularizar essa situação, ver como é que eu posso trabalhar isso de uma maneira melhor. A questão física, ela já vai ser daqui a pouquinho, não é? Tem a questão pulmonar, que um fisioterapeuta também tem que acompanhar para que você recupere todo esse fôlego que a gente acaba perdendo, não é? E tem a questão, como falei com o Vini agora há pouco, da massa muscular, né? Você perde essa massa muscular, mas ela não pode vir antes da recuperação das outras sequelas também, não é, Vini? Tem que ir com calma. Sim, é normal. Quando a gente fica muito tempo sem fazer alguma atividade, algum exercício, o nosso corpo ele entende que a gente não precisa mais daquela quantidade de massa muscular tão grande. E a gente começa a ter o quê? Um déficit de massa muscular. Tá, isso é normal em qualquer doença, em qualquer vírus que tu vai pegar, tá? Principalmente nesse vírus tão agressivo. A gente tem que ter o quê? Tem que ter, a palavra certa é essa mesmo, Elton, é paciência, tá? Antes de começar a fazer um exercício físico com uma intensidade um pouquinho maior, a gente tem que procurar um grupo de profissionais que vão ajudar a gente. Esse grupo de profissionais, com certeza, é um médico, um fisioterapeuta, para que eles possam dar o aval para que a gente comece a fazer esses exercícios. Tudo é gradativo. Tudo é gradativo. E tem algumas avaliações que a gente pode fazer também. A avaliação cardiológica é uma avaliação fundamental para que a gente possa ver como que a nossa máquina está funcionando, para realmente a gente começar a colocar aquela máquina a funcionar como a gente estava antes. Lembrando sempre que a gente nunca vai voltar com a mesma intensidade de treino e com o mesmo volume de treino que a gente parou anteriormente da Covid. Então é paciência. Não adianta, Zanotto, é paciência. Mas há tratamento, há cura. É manter a sequência dos exercícios conforme os profissionais de saúde forem orientando e aí você com certeza vai ficar bem melhor para frente. Ok? Tamo junto. Valeu, Elton Luiz, muito obrigado pelas suas informações. E nós vamos continuar falando ainda das sequelas do coronavírus e uma bem comum é a perda da memória recente. Por isso nós convidamos o neurologista, o Dr. Pedro Chetastic, para falar um pouco mais dessas sequelas e como as pessoas podem buscar essa orientação profissional, né, Dr. Pedro? Esse tratamento, e se o senhor mesmo já recebeu alguns pacientes com esse relato que a gente mencionou agora, com a perda daquela memória mais recente. Dr. Pedro, boa tarde. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Sim, eu tenho recebido muitos pacientes com complicações depois de um mês da infecção, né, que é considerado uma sequela, tudo aquilo que dura depois de um mês, quando se fala numa infecção viral, que era para se resolver em dias e semanas. E a perda de memória, sim, é algo que a gente vê, tanto em pacientes que tiveram alguma lesão documentada por imagem, quanto naqueles que não tiveram. Esse é um verdadeiro mistério que às vezes se confunde um pouco pelo estresse do momento. Certo. E agora, o tratamento, doutor Pedro, o que o senhor tem recomendado? Até porque a pessoa, como o Eltinho falou agora há pouco, a questão mais física, né, do corpo, é a paciência, a calma, uma coisa de cada vez. E trabalhando com os nossos neurônios, sempre ansiosos, hein, doutor Pedro?
Perfeito. Sempre que um neurônio é lesado, ele tem até 18 meses para se recuperar. Então, calma, todo mundo que ainda não voltou o seu olfato, a sua memória recente, a gente tem todo esse tempo para que a neuroplasticidade aconteça. Agora, como é que a gente pode facilitar esse processo? Eu criei 3 letrinhas que ajudam o cérebro, que é M de movimento, que a gente mede pelo número de passos, porque quanto mais a gente caminha, mais a gente oxigena o cérebro. Depois tem o A de alimento, e aí eu destaco a gordura e a água, porque o cérebro é feito de gordura e água, e muitos vegetais para alimentar o nosso segundo cérebro, que um deles conecta com o outro. Então a gente tem que mimar o nosso cérebro. E a terceira letrinha, que é o P de pensamento, eu estimulo meus pacientes e todos que estão aqui a abraçarem o mundo da respiração consciente, que alguns falam que é meditação, mas que aumenta o hipocampo, aquela zona da memória, aumenta as conexões neuronais e aumenta a substância cinzenta do cérebro lá na periferia, que é onde mora também uma parte da memória. Então está aí o MAP, né? O movimento, a alimentação e o pensamento, o refresco também para a nossa alma. Aí você pode incluir a leitura, a respiração e essas dicas que nós tivemos com o Dr. Pedro. Muito obrigado, doutor, pela sua participação e até uma próxima oportunidade. Uma boa tarde para o senhor.